Todos nós já passamos por fases da vida no passado onde gostávamos de algo que hoje em dia não gostamos mais. Provavelmente há 5 anos atrás você consumia algum tipo de conteúdo que hoje em dia você não consome mais. Fazia coisas, pensava de alguma maneira ou até se vestia de alguma forma que hoje em dia você não se veste mais. Não importa a sua idade, você certamente já passou por isso. Eu mesmo, por exemplo, mesmo sendo considerado ainda muito jovem, há 5 anos atrás eu tinha um estilo de vida bem diferente do que tenho hoje. Eu ainda moro na mesma casa, no mesmo bairro e com as mesmas pessoas, mas eu mudei. Ou melhor, os meus gostos mudaram, as minhas prioridades mudaram, a minha rotina mudou, meu círculo social mudou e eu cresci. Eu sei que isso pode parecer muito óbvio, mas o que poucos percebem é que esse ciclo está o tempo todo acontecendo, inclusive enquanto você assiste a esse vídeo. Já parou para pensar que o momento atual da sua vida um dia vai ser o seu passado? E só algumas pequenas coisas você vai manter em sua vida após todo esse tempo. E agora eu te pergunto, o que você faz atualmente que quer continuar fazendo daqui a 5 anos? Eu particularmente acho bastante interessante essa ideia, porque no final das contas, todos nós vivemos em uma bolha social e raramente essa bolha é furada com o tempo. A maioria das pessoas consome o mesmo tipo de conteúdo por anos e evita tudo que saia da sua bolha. Algumas poucas pessoas, com o passar dos anos, fura essa bolha e explora diferentes tipos de coisas com o tempo. E eu sou uma delas, por exemplo. O meu histórico de estilo de conteúdo que consumi desde que comecei a usar a internet e principalmente o YouTube teve alguns ciclos. Para ser sincero, eu não acho que mudou muito, mas principalmente os últimos 3 anos por aí, eu explorei outros tipos de conteúdo que eu nunca achei que iria consumir. Para ter uma ideia, há mais ou menos 5 anos atrás, os tipos de conteúdo que eu mais consumia era voltado para coisas que normalmente os adolescentes mais assistem. Na época, eu jogava alguns jogos, principalmente o Minecraft, então eu assistia muitos youtubers que também jogavam esse jogo, como o Vinícius, Davi, Forever, Minecraft, que na época eu gostava muito dessa série de sobrevivência que ele tinha, e também outros youtubers de Minecraft que na época eram bem pequenos, como o Dan Rick, que se eu não me engano tinha menos de 10 mil inscritos, e também muitos outros que eu nem me lembro mais, e também não vou falar o nome de todos porque senão o vídeo vai ser só sobre isso. Além desses tipos de conteúdo de jogos, na época eu também assistia vários youtubers como Douglas Sola, Golart, Paulinho Louco, Orochinho e conteúdos desse tipo que é mais voltado para o público jovem. Obviamente não tem como eu me lembrar de todos os criadores e tipos de conteúdo que eu assistia na época. Os que eu mencionei são os que eu mais me lembro de ter assistido. Claro que tudo isso tem a ver com a fase da minha vida naquela época. Eu era um adolescente e tinha amigos que também assistiam a esses tipos de conteúdo. Eu jogava vários jogos e minhas preocupações eram no máximo estudar para gabaritar a próxima prova no colégio. E provavelmente a sua realidade deve ter sido totalmente diferente da minha, mas que ainda assim talvez tenha uma leve semelhança sobre a mudança nos tipos de conteúdo que você consumia 5 anos atrás para os que consome hoje em dia. Até porque se você tem perto dos 20 anos, que nem eu, você já é um adulto ou está perto de ser um, e a sua vida não é mais a mesma de quando você tinha 13 anos. E aqui eu ainda só levei em consideração os tipos de conteúdo que eu consumia, mas todos nós sabemos que durante a nossa adolescência fazemos diferentes tipos de coisas, como sair com os amigos, assistir séries, filmes, animes e fazer 1 milhão de outras peripécias. Mas o que eu mais fico pensativo sobre isso é que, mesmo passando alguns anos e eu não tendo mais contato com esses tipos de conteúdo com tanta frequência que nem antes, a minha mente constantemente sempre tenta ficar me lembrando dessas coisas, dos jogos que eu jogava, de alguns youtubers que eu assistia e de como a minha vida era mais fácil antes. E eu não digo fácil como se agora eu tivesse que trabalhar de CLT e ter uma vida extremamente sofrida, porque diferente de algumas pessoas, eu tenho o privilégio de escolher ficar em casa para poder construir algo que possa mudar a minha vida no futuro. Resumindo, ser youtuber. Mas eu acho que o meu cérebro fica relembrando do meu passado mais pela preocupação de ter que realmente fazer algo da vida e todas aquelas dúvidas e inseguranças que aparecem quando completamos 18 anos. Porque querendo ou não, quando somos adolescentes, não temos muitas preocupações sobre com que vamos trabalhar, se vamos fazer faculdade, onde queremos morar e com quem vamos morar. Eu sei que algumas pessoas começam a trabalhar desde cedo, seja de jovem aprendiz ou de maneira informal, mas esse não foi o meu caso, então eu não posso falar. Eu até me lembro que no ano que eu pretendia começar a trabalhar de jovem aprendiz, que foi quando eu entrei no ensino médio, passou 1 mês e começou o Covid. E aí que eu posso dizer que o rumo da minha vida mudou bastante, porque até esse ponto eu era a pessoa mais padrão possível, ou seja, eu iria terminar o ensino médio e depois iria
estudar para passar no Enem e buscar fazer uma faculdade sobre algum assunto que eu gostasse. Que, se eu não me engano, na época eu tinha interesse em fazer engenharia de computação ou algo que fosse voltado para a tecnologia. Porque desde um pouco antes dessa época, quando eu estava lá no ensino fundamental, eu já acompanhava vários youtubers de jogos e vlog, como o Lucas Lira e o Educoff, e por incrível que pareça, eu já tinha vontade de criar conteúdo naquele tempo. Mas eu só fui criar o meu primeiro canal de fato depois que começou a pandemia, que, como eu falei anteriormente, foi nessa época, durante a pandemia, que muita coisa mudou e eu foquei muito em tentar conseguir algo com o YouTube. Provavelmente, se a pandemia não tivesse acontecido, eu não queria ter me dedicado tanto no meu antigo canal e agora teria grandes chances de eu estar fazendo qualquer outra coisa da vida, menos gravando vídeos para a internet. Porque por mais que aquele canal que eu criei no passado não foi um sucesso e não me deu R$1 de AdSense, ali eu descobri o que eu queria de fato fazer da vida, que era trabalhar com algo criativo, e vídeos é uma ótima maneira de fazer isso. E depois de alguns anos, eu desisti desse canal e conheci o marketing digital e comecei a me adentrar em conteúdos que eu nunca tinha consumido e ouvido falar. Nesse meio tempo, eu cometi muitos erros, mas também aprendi bastante. Mas principalmente, eu aprendi o que eu queria e o que eu não queria seguir na minha vida. Eu posso dizer que o marketing digital foi um novo ciclo na minha vida, porque ali foi a porta para eu conhecer outros tipos de conteúdo que eu nunca tinha consumido, como empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, produtividade e neurociência. Claro que tudo isso impactou de alguma forma na minha vida. Com o tempo, eu fui me preocupando mais com a minha saúde, rotina e até conteúdos que normalmente eu costumava assistir. Mas eu posso dizer que tudo isso foi acontecendo de maneira natural. Eu fui crescendo e fui me preocupando em ganhar dinheiro, também caí no papo de alguns gurus e fui percebendo o que eu queria e também não queria trabalhar. Tudo isso que eu falei nesse vídeo tem a ver com os ciclos naturais que todo ser humano passa. Na época que consumia bastante conteúdo de Minecraft e outros tipos de vídeos, era no início e meio da minha adolescência, e a mudança para outros tipos de conteúdo ocorreu de forma natural. Mas eu não vou mentir, não foi só porque eu deixei de assistir a esses tipos de conteúdo durante um período da minha vida que eu parei de gostar. Até hoje eu gosto dos jogos que eu jogava antigamente e de alguns youtubers que assistia no passado. Atualmente, de vez em quando, eu assisto canais nesse estilo e ainda gosto de assistir. Eu acho que o que mudou mais foi o que agora eu tenho aquele senso de preciso ser o tempo todo produtivo. E porque também hoje, basicamente, eu foco em fazer coisas que vão me trazer resultados a longo prazo, como aprender um idioma, fazer um esporte e também tornar o meu canal em algo sustentável ao longo do tempo. Mas em relação a assistir coisas mais produtivas do que outras, eu acho que cada um faz o que quer da vida, se estiver fazendo de maneira consciente. Porque o que eu mais estou cansado de ouvir é alguns tentando colocar todo mundo em uma caixinha e falar que se você não tiver 25 hábitos produtivos por dia e não fazer 100 mil por mês, você é automaticamente um fracassado. Existem sim algumas coisas que se aplicam a todos, como falar que consumir pornografia faz mal, ou que se você quer ter uma vida saudável, você precisa fazer algum tipo de exercício físico. Mas até no tipo de exercício físico você pode escolher, não precisa ir à academia, que nem todo mundo diz. Pra ser sincero, eu não sei se o que falei nesse vídeo foi algo viajado, ou óbvio, ou inútil. Eu nunca vi nenhum vídeo falando sobre os ciclos naturais da vida na maneira que apresentei nesse vídeo. Mas como eu tenho milhões de pensamentos e um canal para compartilhar eles, por que não falar? Até porque foi pra isso que criei esse canal. Então se você tiver alguma história que queira compartilhar ou falar sobre o que achou do vídeo, fique à vontade. Obrigado por assistir e é isso. Eu sou Lipen e é nisso que eu acredito.